Eu te convido hoje a rezar junto conosco, no canal Devotos de São Padre Pio, o terço de Nossa Senhora do Carmo, pelas almas do purgatório, pelos sacerdotes e pelas famílias. Iniciamos invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segurando a Santa Cruz, rezamos. Pai eterno, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e os méritos infinitos de sua dolorosíssima paixão e morte na cruz. As lágrimas e as dores de sua mãe, Santíssima ao pé da cruz, e peço-vos alívio para as almas do purgatório e conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos e religiosas. Suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. No lugar do Pai Nosso rezamos. E vós, almas santas e benditas, ide perante Deus apresentar as minhas súplicas e rogai ao Pai Eterno pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos. Nas 3 pequenas Ave-Marias rezamos. Almas santas e benditas, suplico-vos, e ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos e de todos os pecadores. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia das almas do purgatório e de todos os sacerdotes e religiosos e religiosas. Amém. Primeiro mistério. Rezamos pelas almas do purgatório. Nossa Senhora do Carmo, rogai pelas almas do purgatório e pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes e amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes e amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia das almas do purgatório e de todos os sacerdotes e religiosos. Amém. Segundo mistério, rezamos pelos sacerdotes. Nossa Senhora do Carmo, rogai pelas almas do purgatório e pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação
dos meus familiares, parentes e amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes e amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia das almas do purgatório e de todos os sacerdotes e religiosos. Amém. Terceiro mistério, rezamos pelas famílias. Nossa Senhora do Carmo, rogai pelas almas do purgatório e pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes e amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes e amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia das almas do purgatório e de todos os sacerdotes e religiosos. Amém. No quarto mistério, rezamos pela Santa Igreja Católica. Nossa Senhora do Carmo, rogai pelas almas do purgatório e pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos. Nossa Senhora do Carmo,
suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes e amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes e amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia das almas do purgatório e de todos os sacerdotes e religiosos. Amém. No quinto mistério, rezamos pela conversão do mundo inteiro. Nossa Senhora do Carmo, rogai pelas almas do purgatório e pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes e amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes e amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos e de todos os pecadores. Nossa Senhora do Carmo, suplico-vos ainda, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e de todos os pecadores. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia das almas do purgatório e de todos os sacerdotes e religiosos. Amém. Para finalizar este Santo Terço, para pedir as graças a Nossa Senhora do Carmo, rezamos. Mãe de Deus, derramai
as graças eficazes da vossa chama de amor sobre as almas do purgatório e sobre todos os sacerdotes e religiosos. Suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, inimigos e de todos os pecadores. Mãe de Deus, derramai as graças eficazes da vossa chama de amor sobre as almas do purgatório e sobre todos os sacerdotes e religiosos. Suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, inimigos e de todos os pecadores. Mãe de Deus, derramai as graças eficazes da vossa chama de amor sobre as almas do purgatório e sobre todos os sacerdotes e religiosos. Suplico-vos ainda pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, inimigos e de todos os pecadores. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, São Padre Pio, rogai por nós. Que seja adorado e glorificado a todo momento Jesus no Santíssimo Sacramento. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.